Olá, meu nome é Edson Gonçalves, eu sou estatístico e estamos aqui no nosso canal Estatística é Fácil para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre operações entre eventos. Essa aula está dando continuidade à aula anterior, no qual a gente já falou aí do que é estatística, o que um estatístico faz. A gente falou a respeito também da matemática, né, que é por onde a estatística exprime seus resultados, e também dos modelos determinísticos e não determinísticos. Também falamos, né, que a estatística ela usa, né, os modelos não determinísticos porque eles tratam, né, de experimentos aleatórios, né? Também a gente caracterizou, né, esses experimentos, né, e falou a respeito dos espaços amostrais, o espaço amostral e o evento que estão relacionados aos experimentos aleatórios, né? Esta aula, né, vai dar continuidade a partir desse ponto e a gente vai falar a respeito dos eventos. O espaço amostral, como a gente já tinha dito, ele é onde representa todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, né? Então, todos os resultados possíveis de um experimento aleatório é o que caracteriza o espaço amostral. O evento é um subconjunto desse espaço amostral, ou seja, ele é um dos possíveis ou um conjunto de possíveis resultados que estão contidos lá dentro do espaço amostral. Portanto, o evento em si ele é um conjunto, vamos assim dizer, em proporção menor do que é o espaço amostral. Ou seja, então vamos às operações com eventos. Os eventos, como eu disse, são possíveis resultados no espaço amostral. O evento ele pode ser simples ou complexo, né? Se ele é um evento complexo, a gente pode quebrar, né? Dividi-los em parte, de tal forma que a gente observe, né, as informações sobre a ocorrência de eventos elementares. Os eventos elementares, quando eu vou juntando vários eventos elementares, eu construo um evento complexo. Aí você me pergunta, o que são eventos elementares? Nesse momento eu tenho que fazer menção, lançar mão da matemática. A matemática, ela, através da teoria dos conjuntos, é que fundamenta toda essa parte que a gente vai ver nas próximas folhas aí dessa apresentação, nos próximos slides. Então, os eventos elementares, né, eu vou enumerar alguns aqui, são a união, a interseção, os eventos complementares e os mutuamente exclusivos. O que seriam eventos elementares a operações com relação à união? Vamos supor que eu tenha dois conjuntos, né? Dois tipos de evento, A ou B, né? Quando eu tenho a ocorrência, né, de um evento A ou a ocorrência de um evento B ou a ocorrência de ambos os eventos, ou seja, quando ocorre algum dos eventos, eu tenho aqui a união deles, né? Ocorre a união deles quando algum dos eventos, né, ocorre. Então, eu tenho aqui a união. Quando ocorre a interseção? A interseção é quando tanto A quanto B ocorrem, ou seja, eles ocorrem, todos ocorrem, né? Eu tenho lá, nesse momento, um resultado em comum, um resultado que tanto ocorre em A, no evento A, quanto ocorre no evento B. E o que são eventos complementares? Eventos complementares são todos aqueles eventos que não pertencem a um evento considerado, particularmente considerado. Então, vamos supor assim, um exemplo. Se eu tiver lá o lançamento de uma moeda, né? E vamos supor que eu quero observar, né, o evento que eu quero observar, que eu quero considerar, é tirar a coroa. Se eu jogar
cara, né, jogar moeda e observar cara, cara é um evento complementar àquele que eu quero observar, aquele que eu quero considerar, que no caso é coroa. Então, evento complementar é todo aquele que não pertence ao evento que eu estou considerando. Por fim, eu tenho aqui a operação, os eventos mutuamente exclusivos. Vamos supor que A e B são eventos mutuamente exclusivos. Nesse caso, então, eles não têm nenhum resultado em comum. Aquela interseção que a gente tinha visto lá anteriormente, ela não ocorre. Ela é um conjunto vazio, por isso o zero riscado, né? Como está aqui descrito na parte inferior direita aqui desse slide. Né? Os eventos aqui está pintadinho de amarelo, né? Ocorre A, né? Ocorre B, mas eles não têm pontos em comum, ou seja, o evento não possui nenhum resultado, né, em comum. Bem, a probabilidade em espaços amostrais discretos. Espaços amostrais discretos são aqueles constituídos de espaços amostrais finitos. Lembra que eu falei lá na aula 1 a respeito de conjuntos enumeráveis? Então, eu coloquei 3 tipos de conjunto, né? Seria o conjunto finito, o conjunto infinito enumerável e o conjunto infinito não enumerável. Os conjuntos infinitos, seja ele enumerável ou não enumerável, não estão participando, né? não participam aqui do objeto, do objetivo desses slides que eu estou mostrando agora. Para espaços amostrais discretos, somente conjuntos finitos, ou seja, são aqueles conjuntos em que eu posso enumerar todos os seus resultados possíveis. Então, espaços finitos e probabilidade, né? Eu vou colocar essa definição. Se eu tiver um espaço amostral finito, né? No caso aqui, S igual a S1, S2, S3, Sn. Eu sei, quanto maior, seja N o tamanho que for, eu sei que inicia no primeiro e vai até N, né? Lá, seja N lá o tamanho que for. Então, eu sei cada um dos resultados possíveis desse espaço amostral. Se para cada um deles, não mais do que um, eu associar, né, um número real, P, né, que eu vou denominar de probabilidade, eu vou obter, né, um espaço finito de probabilidade. O que satisfaz as seguintes, né, no caso ele tem que satisfazer as seguintes propriedades. Primeiro, a probabilidade, cada uma delas, né, que é associada a cada valor desse espaço amostral finito, tem que ser um número não negativo. Ou seja, isso é muito importante. Toda probabilidade é um número não negativo. Não existe probabilidade negativa, né, sendo um número negativo. Ela é sempre um número igual ou maior que zero. Também, algo que não está descrito aqui, né, nesse teorema, né, nessa definição, é o seguinte, que a probabilidade é um número que vai de 0 a 1, sendo 0 e 1 inclusos, né, nesse intervalo. Eles estão incluídos nesse intervalo. Ela nunca é um valor acima de 1 e nunca é um valor negativo, abaixo de 0. Outra situação é que a soma, né, quando eu tenho lá o espaço amostral, né, finito, que eu associei, né, a cada probabilidade, a cada uma probabilidade a cada um, né, dos eventos lá que compõem o espaço amostral finito, se eu somar todas essas probabilidades, eu vou chegar a um resultado que é igual a 1. Então, os espaços amostrais discretos são aqueles em que as probabilidades relacionadas aos seus eventos concentram-se em pontos. Também eles derivam de um processo de contagem, né? O processo de contagem é também uma outra parte, né, aqui, que a gente faz muito uso para fundamentar aqui
fundamentar uma parte aqui do estudo do cálculo de probabilidade, né? Tem vários eventos, né? Geralmente em espaços amostrais discretos, que a gente faz através de processos de contagem. Mais adiante a gente vai preparar uma aula, né, para poder elucidar aí todos os pontos referentes, né, ao que a gente precisa saber para poder resolver alguns problemas com relação a esses processos de contagem. Bom, espaços equiprováveis, né? O que seriam espaços equiprováveis? São aqueles espaços finitos de probabilidade onde cada elemento tem igual probabilidade de ocorrer. Então, quando eu faço aquela associação, né? Quando eu obtenho um espaço finito de probabilidade que tem lá associado cada evento, né? Que compõe o espaço amostral finito, né? Um número real, que eu denomino a probabilidade, né, que satisfaz, né, as duas propriedades que eu enumerei aqui, a 1 e a 2, se eu observar, né, que todas as probabilidades, né, de cada uma delas é igual, eu tenho aqui um espaço finito de probabilidade equiprovável, né, em que as probabilidades são todas iguais. Bom, o que é a probabilidade então para você? A probabilidade, né, de uma maneira geral, ela é uma medida de certeza sobre a ocorrência de um determinado evento, ou seja, é o grau de informação ou a crença que eu possuo sobre a ocorrência de um determinado evento. As probabilidades, né, em espaços discretos, elas podem ser definidas, elas podem ser calculadas, né, através de algumas definições, né? Aí eu tenho aqui enumerado, né, a definição clássica, a frequentalista, a axiomática e a subjetiva. Eu vou falar sobre cada uma delas, né, definindo as suas características, né, necessárias para que a gente possa utilizar cada uma dessas definições. Primeira definição é a definição de probabilidade clássica. Bom, a definição de probabilidade clássica ela é dada por uma razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, desde que o evento sejam igualmente prováveis, ou seja, que para cada um daqueles eventos, né, no espaço amostral finito, né, a cada uma daquelas probabilidades que eu tenho lá associadas, elas todas são iguais, elas são eventos, cada um daqueles eventos eles são equiprováveis, eles têm a mesma chance de ocorrer. Então, vamos voltar aqui a um exemplo, né, falar sobre um exemplo para poder ficar mais claro isso que a gente está falando, né? Quando eu tenho lá o lançamento de um dado, o espaço amostral do lançamento de um dado honesto é os resultados do dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu lanço o dado apenas uma vez, né? Quando eu penso nessa definição clássica, o que eu tenho, né? Vamos supor que eu queira saber a probabilidade de tirar o número 3, né? 3 é um resultado possível, só existe um único número 3 lá nas faces do dado. Então, se o dado é honesto, né, eu tenho apenas um caso favorável. Agora, quantos casos possíveis eu tenho? Ora, é o meu espaço amostral. Eu tenho 6 casos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu tenho 6 casos possíveis. Então, 1 sobre 6 é a probabilidade de eu tirar o número 3 em um dado honesto. Se eu for observar, se eu fizer a mesma pergunta para cada um dos outros resultados, eu vou observar que todos eles eu vou encontrar a mesma probabilidade. 1 sobre 6, 1/6. Então, isso é que são eventos equiprováveis. São eventos que têm a mesma chance de ocorrerem. Bom, a definição frequentalista, ela requer uma característica especial. Ela requer que o experimento aleatório seja repetido muitas vezes, N vezes.
de tal forma que esse N, essa quantidade de vezes em que eu repito, né, esse experimento, ela tende ao infinito, ou seja, quanto maior, melhor. Quando isso ocorre, a probabilidade assume o valor do limite da frequência relativa. Aí você vai me perguntar, ué, mas o que é frequência relativa? Você não falou isso a respeito. Então, a frequência relativa, ela é um número de vezes, é uma razão, né, do número de vezes em que um determinado evento ocorreu e o número sobre, né, o número de vezes que eu repito certo experimento. Então, vamos botar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor o lançamento da moeda. A moeda, quando eu lanço uma vez, eu tenho lá como espaço amostral o evento ocorrer cara ou o evento ocorrer coroa, que é o que os resultados possíveis, né, todos os resultados possíveis do meu espaço amostral. Então, se eu pego essa moeda e lanço ela N vezes, assim, 1000, 1 milhão de vezes, com o objetivo de verificar o evento ocorreu cara, né? Esse é o evento que eu quero verificar, ocorrer cara. Ou seja, pode ocorrer cara ou pode ocorrer coroa, mas aí isso lá nos N lançamentos que eu fiz. Qual é a quantidade de vezes, qual o número de vezes em que ocorreu cara? Esse é o valor do meu M. Vai ter lá um número, né? Vamos supor 10 vezes. Lancei a moeda 100 vezes. Dessas 100 vezes, 49 vezes foram cara. Né? Das 100 vezes, 49 vezes foram cara. Então, essa razão, o limite dessa razão, quando N, né, tende a infinito, né, quando o número de vezes que eu repito o experimento aumenta, né, tende ao infinito, eu vou ter lá um valor que é justamente esse valor que me dará a probabilidade frequentalista. Bom, a probabilidade axiomática, ela, por definição, não me diz como calcular a probabilidade ou o que é a probabilidade, mas ela diz para mim que é um número associado a um evento e que obedece a 3 leis, que no caso em matemática, leis aqui axioma, né? Eu posso entender a lei como axioma, né? Porque a lei é algo que não se discute, né? Você recebe uma ordem, é lei, tem que cumprir, entendeu? Não tem uma explicação, ela já está ali descrita para não ser contestada. Então, eu tenho aqui 3, né? 3 axiomas, 3 leis. A probabilidade, ela é um evento, quando ele ocorre, ou ele é sempre um valor maior ou igual a zero. Se ele ocorre, ele é maior que zero. Se ele não ocorre, ele é igual a zero. Né? Quando eu tenho aqui um evento certo de ocorrer, né, eu assumo, né, que aquele evento é certo de ocorrer, não tem chance dele não ocorrer. Então, a probabilidade dele é igual a 1, ou seja, é sucesso, né? A probabilidade de sucesso é igual a 1. E eu volto aqui também para os eventos mutuamente exclusivos, né? Ou seja, o evento mutuamente exclusivo é aqueles que o evento A e o evento B não tem nenhum evento em comum, né? A interseção entre eles é um conjunto vazio. Então, quando eu faço a união desses tipos de evento, né, eu vou justamente somar a probabilidade de ocorrência de cada um deles, a ocorrência de A mais a ocorrência de B. Definição de probabilidade subjetiva. Pelo próprio nome, né, depende, né, a subjetiva. O que é subjetiva? É que depende de um senso crítico pessoal. Não é algo objetivo, né, que usa regras, né, para ser determinado. Ele é subjetivo por isso, porque ele depende de uma experiência específica, uma experiência pessoal, né, de um senso pessoal, né, não de um senso genérico, né. Geralmente, o estatístico utiliza, né,
a probabilidade subjetiva, né, utiliza a experiência específica, né, de um profissional quando ele faz um estudo de algum experimento, né, ou quer modelar aí algum experimento aleatório em que ele não tem informação anterior a respeito daquele fenômeno, né, a respeito daquele experimento. Então, quando ele não tem qualquer informação, ele lança a mão aí da experiência de um especialista, né, a respeito daquilo, para ele pelo menos ter um ponto de partida, né? Um ponto de partida para o seu estudo. Bom, vamos então a um exemplo prático, né? Vamos supor, vou propor aqui você a pensar a respeito da probabilidade de que chova no final de março do próximo ano. Eu não estou dizendo aqui o local, né, onde choveu, se é aqui no Brasil, se é fora do Brasil. E o que eu quero que você pense, né, nessa proposta, dessa probabilidade, qual seria o valor, né, que crença, né, que você estaria dando, né, à possibilidade de chuva no final de março, usando as definições que a gente acabou de ver. Então, pela definição clássica, se a gente for pensar, como não tem aqui dizendo, né, nada a respeito, se quantas vezes ocorreu e aonde ocorreu, o que eu vou pensar? Pela sua definição, ela é uma razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis, né? O espaço amostral seria chover ou não chover, ou seja, eu só tenho 2 eventos possíveis. Então, a probabilidade que haja chuva seria 1/2, ou seja, seria 50% de chance de chuva e 50% de chance de não chover. Essa probabilidade, né, eu estou falando assim porque, para a definição clássica, o espaço amostral tem, para cada um dos seus eventos, a mesma probabilidade, a mesma chance de ocorrer para cada um dos eventos. Né? Como eu tenho 2 eventos, né, a probabilidade é meio para cada um. Essa informação ela pode ser um absurdo, dependendo da onde ocorra, ou eu queira verificar esse fenômeno de, no final de março, ocorrer a chuva. Né? Se fosse, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, há uma grande chance, talvez até maior do que 50%. Né? Se for no deserto do Saara, aí eu já não sei. Se for no Paquistão, eu não sei se essa probabilidade já teria aí alguma coerência, né, em dar essa probabilidade de 50%. Então, nesse caso, é um absurdo. Usando só a definição clássica de probabilidade, é um absurdo. No caso da frequentalista, da mesma forma, porque o evento teria que ocorrer uma quantidade muito grande de vezes, e não faz aqui nenhuma menção a respeito disso. Então, eu não teria como calcular o limite da frequência relativa, dado que o meu n, né, ele não tem um n descrito aqui, não tenho aqui informação de quantas vezes se repetiu, né, o experimento para que eu possa dar algum resultado. Né? Então, da mesma forma, né, não tenho como usar a definição frequentalista. A axiomática, ela me dá aí alguma pista, né? Eu poderia me basear em eventos elementares e construir uma teoria, né, baseado neles para verificar qual a probabilidade desse evento que me parece complexo. Mas, da mesma forma, né, eu posso pensar da seguinte, que eu não tenho muita informação, então eu também não tenho aqui como me basear em eventos elementares, ou seja, esta pode ser até mais assertiva, um caminho mais assertivo, eu posso até, através dela, utilizar as outras definições, né, tanto a clássica como a frequentalista, mas eu preciso verificar outras informações para seguir nesse caminho e dar alguma solução, algum resultado, né, que eu possa exprimir através disso. A definição subjetiva ela vai depender de quem constrói.
Se essa pessoa for um especialista, né, munido de muita informação, poderá dar uma resposta bem assertiva, bem próxima do que seria o real. Caso contrário, né, ela retorna uma informação distante da realidade. Né? Que, por exemplo, a gente não sabe aqui, como eu falei, né, a gente não sabe aonde esse fenômeno está ocorrendo, aonde a gente vai observar esse fenômeno. Então, eu, por exemplo, não teria como dar um resultado, né, uma resposta que seja assertiva, né, que seja mais próximo do real, porque eu não tenho aí como fazer dessa forma em função aí da falta de informação. Um especialista, né, também me faria essa pergunta, né, e procuraria outras informações do tipo, por exemplo, já que é um fenômeno meteorológico, ele poderia pensar, né, e o clima do local, né, tem algum sistema de alta pressão, um sistema de baixa pressão, tem vento, tem umidade, não tem umidade, qual a temperatura máxima, mínima, enfim. Ele vai questionar, né, essas situações logo de cara. Conclusão, eu não posso determinar, né, para esse evento complexo, né, com tão pouca informação. E eu não posso usar uma única definição. O mais consciencioso é utilizar várias, de acordo, né, aqui com as informações que eu tenho disponíveis e as definições que eu tenho disponíveis, né, caracterizando, né, quando eu uso cada uma delas, né, em que situação que eu uso cada uma delas. Se eu usar mais de uma, né, em conjunto, né, eu posso vir a construir, né, através de eventos elementares, eu posso vir a construir, né, o evento complexo e dar, assim, uma resposta mais assertiva nesse caso aqui, ok? Gente, essa aqui foi a nossa aula, né? Vou colocar aqui o meu rosto para vocês me verem. Essa aqui é a nossa aula, né? Vocês aguardem que a gente vai fazer alguns exercícios na próxima aula. Eu já espero já ter aqui um material montado com exercícios práticos a respeito de tudo que a gente falou aqui nessas duas últimas aulas, para vocês verem na prática aí como utilizar cada um desses elementos, cada uma dessas definições que a gente veio conversando até então, ok? Muito obrigado pela sua atenção, não deixe de botar o seu like e até o próximo encontro da gente, ok? Muito obrigado.